O som árabe ressoando na tenda, o príncipe mais lindo dentro de mim, me possuindo. Você é a minha mulher agora, afirma em tom áspero e puxa devagar, voltando num golpe lento, indo até o fundo. Gemo, respirando rápido, me acostumando a ele, palpitando à sua volta, esticada dolorosamente. Desde o começo da quarentena, o sexo, ou a falta dele, é um assunto. Aí que até o alto escalão dos governos tiveram que tocar nesse tema. Países como a Colômbia e a Argentina recomendaram a masturbação, o sexo virtual e o sexting, ou a mensagem de texto, como uma prática segura aí nesses tempos. É também por isso que essa semana no site da Gama a gente tem 5 matérias com o tema sexo. Neste episódio, nesses tempos em que a imaginação é essencial, eu vou conversar com a maranhense Lani Queiroz. A Lani é a maior escritora de livros eróticos do Brasil. Ela é best-seller mesmo. Foi ela que você ouviu aí lendo trechos dos livros Perigosa Sedução, que entrou na lista dos mais vendidos da Amazon quando foi lançado, e Princesa da Esperança, que ela lança em junho. A Lani começou a escrever aos 10 anos de idade. Hoje, com 43, ela é casada, mãe de 2 filhos e começou publicando seus livros de uma maneira independente, online, depois de levar muitos nãos das editoras. Ela é também professora de pedagogia da Universidade Federal de Tocantins, é doutoranda, mas sabe que o sucesso dos seus livros é tanto que em breve ela pensa em se aposentar para viver só da sua escrita. Escuta a minha conversa com a Lani sobre sexo, quarentena e literatura erótica. Ô Lani, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a busca pelos seus livros picantes aí aumentou durante a reclusão? As pessoas estão comprando mais, lendo mais seus livros? Você percebe isso? Eu acredito que sim, não só os meus, mas no geral, né? Porque esse período aí, essa quarentena tá, né, deixando todo mundo preocupado e a leitura acaba tirando um pouco dessa tensão, né? Que a leitura nos permite viajar e esquecer um pouco da realidade, seja ela qual for. E nesse momento a leitura tem sido de grande ajuda, até para mim, né? Mas o que você está lendo agora, Lani, aliás? Olha, eu estou lendo um livro de uma autora estrangeira, da Penelope Douglas. É um livro dark, ela escreve temas com mocinhos não politicamente corretos. É um livro erótico? É, e faz muito sucesso. É um livro de uma mocinha com três potenciais aí, candidatos a mocinhos. É bem interessante. As pessoas querem muito saber da sua vida sexual? Demais, demais. Eu escrevi a duologia que eu falei para você, a duologia Perigosa Sedução, que foi lançada pela editora Qualis. Ela retrata a vida de um casal que pratica swing e troca de casais, né? E eles têm uma relação aberta. E aí, em 2019, eu escrevi só temáticas louconas, né? Temáticas bem tabus e que chocaram. Tem essa duologia, que aborda o swing e a troca de casais, e tem um outro livro, que é o livro 6 da série Príncipes de Castellani, que ele fala de poliamor. É uma mocinha, uma moça, com 2 irmãos, eles são gêmeos, então eles formam um trisal. As leitoras ficaram empolvorosas, né? Com as cenas e tudo, querendo saber se eu já tinha vivido alguma experiência nesse sentido. Mas não. Tudo que está lá nos livros são fruto das pesquisas, né? Eu procuro, sempre que eu vou escrever uma temática, eu entro em contato com as pessoas que vivem aquela realidade de alguma forma e tento entender como elas se sentem, né, para poder passar isso com realismo. E as cenas são fruto disso, né, da minha pesquisa, das entrevistas, e o resto fica por conta da minha imaginação. Que é fértil, né, Lani? Muito fértil. E, Lani, quem são suas leitoras? Olha, minhas leitoras é um público bem eclético, sabe? É um público bem variado. Eu tenho adolescentes
e tenho senhoras de 80 anos. Eu tenho uma senhorinha que é minha leitora desde o primeiro livro que eu publiquei. E eu tenho. É um público bem variado, sabe? Bem diversificado. Eu pergunto leitoras porque no seu site você se refere a elas no feminino, né, de maneira geral. São muito mais mulheres, pelo que eu percebi. Sim, com certeza. As mulheres são. Aí é a maioria esmagadora. Tem alguns homens, mas as mulheres dominam. Você fala muito de BDSM, né, nos seus livros. O que é isso, Lani? Você pode explicar para quem está Mas ouvindo? assim, é uma prática, né? Relação de dominação, submissão, e tem que ser consensual, né? Em todos os meus livros, todas as cenas que eu descrevi lá de dominação, onde o dom domina a sua submissa, foram orientadas por um mestre mesmo da vida real. Eu conversei com ele, eu mantive contato com ele e ele me orientou em cada uma das cenas. É um estilo de vida também, como o swing, né, como a troca de casais, e há um público muito grande, viu, que pratica o BDSM. E me conta uma coisa, o BDSM ele faz muito sucesso entre os seus leitores. O que mais ali você acha que os interessa? Faz muito sucesso. Embora tenha algumas que, eu não gosto, mas sempre acaba lendo. Essa duologia mesmo do swing, algumas disseram que não ia ler porque não curtem e tal, gosta do casal ali, só eles dois se curtindo. A do Trisal também, Príncipes da Tentação, que é uma mulher com dois homens. Tiveram algumas leitoras que queriam me linchar, queriam me deserdar, disseram que não ia ler de jeito nenhum, mas aí depois leram e acabaram dando uma chance. Porque são, querendo ou não, são modelos de relação, né, de relacionamento que existem na sociedade, né? Não quer dizer que a pessoa que está lendo, a pessoa que está escrevendo, no meu caso, que vá praticar esse tipo de relação, né? Nós temos que aceitar que existe sim e respeitar, né? Você não precisa ir praticar. Eu, por exemplo, não pratico, eu sou muito ciumenta, sou super ciumenta, não rolaria algo nesse sentido para mim. Mas eu me excito escrevendo e me excito lendo, porque a leitura tem que ser prazerosa. Mas não quer dizer que você vai fazer essencialmente aquilo. O seu companheiro, ele lê seus livros? Palpita? Não. Aqui em casa, já ouvi falar no provérbio Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Aqui em casa, a única que gosta de ler sou eu. Minha filha mais nova, a caçula, ela ainda lê um pouco. Mas ela ainda não conseguiu ler meus livros. Ela disse que não consegue associar as cenas muito sensuais com a mãe dela. Mas o seu marido também não dá nenhuma espiada? Às vezes eu leio trechos para ele, mas ele não é de ler. A gente sabe que é necessário ali um pouco de imaginação nesses tempos de confinamento para que a vida fique mais divertida. Eu queria saber o quanto a literatura erótica pode ajudar. Com certeza. Tenho leitoras, inclusive, que elas fazem a leitura dos livros junto com os maridos. Tem cenas também, né? Tem alguns livros meus que eu abordo o sexo por telefone, por exemplo, né? Então, isso já sempre dá uma ideia, né, de como fazer. Se o seu amor tá longe, né, nessa quarentena aí que tá complicado, né, chegar perto. Você acha que dá para ser feliz sozinho aí nesses tempos? Sim, também, né. A mulher, vou falar da mulher, né, que a mulher que sempre sofreu essa carga aí de discriminação e peso de não poder se liberar, né, sexualmente, mostrar seu desejo, isso vem mudando. Então, eu acredito que a mulher, ela deve, sim, tem muitos brinquedos que ela pode lançar a mão também, né, nesse período. Se está longe do amor, pode utilizar outras coisas também. Olane, e você só escreve romances hétero? Até agora, sim, mas eu também,
Mas é como eu falei, e quem me segue também sabe que eu não sou muito ortodoxa, não. Eu não sou muito certinho na escrita, não. Eu escrevo o que toca o meu coração. Eu gosto de respeitar os tipos de relacionamento, os tipos de escolhas que cada um faz. Eu acho que a palavra de ordem precisa ser essa, respeito. Então, eu tenho a intenção de escrever livros homo, sim, futuramente. Nessa duologia Perigosa Sedução mesmo, tem um momento que eu descrevo uma relação homossexual entre dois homens, do primo do mocinho com o amigo do mocinho. Logo no começo do livro tem essa cena. Teve muita gente que veio me parabenizar e gostaram, né, por eu ter retratado isso no livro. Então eu não tenho preconceitos nenhum. Laine, você tem religião? Sim, eu costumo dizer que minha religião é Deus, né? Mas eu frequento, sim, algumas igrejas evangélicas. Eu, eu gosto. Eu fui católica por muito tempo, por influência da minha mãe, mas aí depois que eu cresci, eu acabei me distanciando, né, e me aproximando mais de outras igrejas. A sua congregação é conservadora? Eles sabem o que você faz? Não, eu não gosto de nada muito conservador, não. Como eu falei, minha religião é Deus. Eu não gosto de nada que me pode, que fique me controlando, eu não gosto. Você troca muito com as leitoras ali, né? Quase uma celebridade. Quanto tempo você gasta respondendo mensagem? Ah, muito. Eu gosto. Quando eu tô com tempo eu tô aí na entre safra, né, entre os livros, agora que eu terminei, tem 2 semanas que eu terminei, esse que eu vou lançar em junho, que a editora vai lançar, aí eu interajo muito mais com elas gostam disso. É uma característica minha, eu gosto de dar um feedback para elas. E, Lani, elas te pedem conselhos sexuais, conselhos relacionados aos relacionamentos delas ou eles, enfim, como é que é essa troca? Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Lanéticas. É bem sugestivo. Foi um grupo criado por elas, né, pelas leitoras, e elas deram esses nomes, Lanéticas Frenéticas, né, são as leitoras mais próximas que eu tenho, e eu interajo. Lá eu interajo diariamente. Quando eu não estou com muito tempo, mas eu sempre passo, dou um bom dia, boa tarde ou boa noite, aviso muito tempo, mas eu sempre passo por lá. É uma interação bem bacana das meninas, e lá uma ajuda a outra, né? Elas são bem abertas, é um grupo bem coeso, então lá rola de tudo. Além da discussão dos meus livros, elas também indicam outros livros, né, de outros autores, porque leitor é assim, o meu leitor, embora ele defenda o meu trabalho, me acompanhe, mas ele não vai ler Solane Queiroz, né, até porque eu não dou conta de lançar e suprir a voracidade deles. E tem disso, de vez em quando, uma delas está lá perguntando, pedindo conselhos. Olha, hoje é aniversário de casamento, tantos anos, o que vocês me sugerem? Aí a gente, todo mundo dá pitaco, todo mundo dá alguma sugestão. E você pega algumas histórias das leitoras, elas compartilham com você histórias para você usar no livro? Sim, elas compartilham, me dão ideias. Tem um conto mesmo chamado Ivone, que eu lancei em março, que foi em homenagem a elas. É uma série de contos que eu vou fazer para as Lanéticas, tem até na capa, Contos Lanéticas, e o nome do conto é em homenagem à menina que me deu a ideia, a Ivone. Não é a história dela, mas foi ela que me deu essa temática. Eu gostei da temática e trabalhei. É de violência contra a mulher, mas aí a Ivone, ela consegue se superar e sair. Ela vive um relacionamento abusivo, né, um casamento. O marido dela é um traste, bate nela, agride de várias formas, mas ela consegue se libertar e seguir em frente, se reinventar. Teve uma boa aceitação, o pessoal gostou bastante da temática. Mas que bom, né? Você se alinhar também com essa discussão que é tão Sim, presente, né? aham. Elaine, você se considera feminista? Não, feminista não. Eu me considero consciente dos direitos das mulheres. Eu penso que tem a feminista extremista, que quer provocar uma guerra entre os sexos, e eu acho que o feminismo não é isso.
Feminismo é entender que as mulheres precisam sim ser respeitadas, né, em todos os aspectos, em todos os espaços da sociedade, que nós temos uma história mesmo aí de preconceitos, de humilhação, de abusos, né, nós temos aí historicamente, mas eu penso que o feminismo é entender que a mulher, ela não precisa ser inimiga do homem, e tem alguns posicionamentos que são meio radicais nesse sentido, né? Nós precisamos aprender a coexistir aí, que os dois têm que se completar. Nós não precisamos brigar, nós não precisamos nos destruir. Então, eu sou consciente nesse sentido. Mas os seus livros são bem feministas no sentido de ter mulheres livres, ter mulheres que vão atrás ali do seu próprio prazer, da sua própria vontade. Sim, 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 eu procuro colocar isso, mas não no sentido de provocar uma guerra dos sexos, como eu falei. O homem também tem o seu papel na sociedade, né? Do mesmo jeito que a mulher tem. O que acontece é que a mulher foi historicamente vilipendiada dos seus direitos, né? E ultimamente eu venho colocando muito mais, né, esses elementos, tentando fortalecer a mulher e passar essa imagem mesmo para as minhas leitoras, para que elas conseguem, né, que elas são fortes, elas são bonitas, elas são poderosas, elas são maravilhosas. Eu falo isso direto lá no grupo das Lanéticas do WhatsApp, eu estou sempre falando isso para elas, né? Então, nas primeiras obras nem tanto, mas nessas últimas eu estou tentando imprimir isso, colocar características mais fortes, né, nas minhas mocinhas. Tô achando que você tá bem feminista, hein, Lani? Não, não. Acho que sim. Não, não sou. Eu termino esse podcast lembrando que toda semana a Gama prepara 5 conteúdos sobre um mesmo tema, mais esse podcast. Entra lá no site da Gama que você logo vai ver o tema sexo em destaque. Nesta edição, a gente encomendou mini contos eróticos dos escritores Isabela Figueiredo, Emílio Fraia, Bianca Gonçalves, Amara Moira e Santiago Nazarian. Textos exclusivos aqui para Gama. No site tem também uma matéria sobre o consumo de pornografia do brasileiro, que só aumenta, e o quanto isso diz muito sobre a nossa sociedade. O texto é assinado pela Mariana Paino. Tem também um guia para quem é virgem virtual ou não pratica muito ali o sexo online. O texto é da Isabelle Moreira Lima com a Laura Kapeliushnik. E é também da Laura uma lista de mulheres que ajudam outras mulheres a conhecerem o próprio corpo. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik. Até semana que vem.